Marcelo. Excelentíssimos vereadores, público presente, imprensa, internauta, boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Assim, havendo número legal de vereadores, declaro aberta a 10ª sessão ordinária de 2015, da 3ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Convido o vereador Pastor Adilson para que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Boa noite a todos. A palavra de Deus se encontra em Gênesis capítulo 12, versículo 1 a seguir. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Passo nesse momento a palavra para a vereadora Ana Paula Peripato Guerra, primeira secretária, para que leia o pequeno expediente. Correspondências recebidas. Ofício SEMAR número 158/2015, de 6 de abril de 2015, referente à audiência pública do Plano de Saneamento Municipal. Excelentíssimo Senhor, em cumprimento à Lei número 11.455/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, estaremos realizando no próximo dia 14 de abril na Câmara Municipal audiência pública com a participação da população para apresentação e discussão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Descalvado, com o técnico da empresa contratada para a elaboração do plano, engenheiro sanitarista Ney Roberto Silva. Na ocasião, temos a honra de convidar Vossa Excelência para compor a mesa, representando o Poder Legislativo, conforme programação do evento a seguir discriminado. Às 19 horas, credenciamento, 19h30, abertura, 19h45, apresentação do Grupo Executivo Local e da equipe técnica, secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Às 20 horas, apresentação do Plano Municipal de Saneamento Básico de Descalvado, engenheiro Ney Roberto Silva, NS Engenharia Sanitária e Ambiental SS Limitada. Às 21 horas, plenária, às 22, encerramento. Sem mais para o momento e contando com a presença de Vossa Excelência ao evento, reiteramos nossos votos de mais elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Henrique Fernando do Nascimento, Prefeito Municipal, Valdecir Luiz Marcolino, Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, ao Excelentíssimo Senhor Elton Antônio Venâncio, muito digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Descalvado. Convite. A Prefeitura de Porto Ferreira convida para a entrega da revitalização da Unidade Básica de Saúde Dr. Mozart Baggio, data do dia 10 de abril de 2015, horário às 17 horas, local a Rua Ernesto Bottigelli, número 20, Jardim Águas Claras, Geraldo Alencar Ribeiro, diretor do Departamento de Saúde, Renata Anchão Braga, prefeita municipal. Ofício número 19/2015 da Coordenadora de Contabilidade e Finanças, senhora Suzelei Bonani, encaminhando o balancete financeiro do mês de março de 2015, referente às contas deste Poder Legislativo, à disposição dos senhores vereadores e a quem possa interessar.
Descalvado, 30 de março de 2015, ilustríssimo senhor Elton Antônio Venâncio, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Descalvado. Considerando que antes de redigir esse requerimento, consultei dezenas de pessoas que votaram nos vereadores dessa legislatura e mesmo no atual prefeito municipal. Considerando que foi feita uma intervenção na Santa Casa de Descalvado por decreto, sem consulta à Câmara Municipal. Considerando que o senhor prefeito foi alertado publicamente que o interventor nomeado por ele não apresentava credenciais confiáveis, visto ter cometido algumas irregularidades na cidade de Leme. Considerando que após quase 6 meses da intervenção, o interventor não apresentou o relatório dos trabalhos, entre parênteses, ou investigação, ao Legislativo e à população. Considerando que numa audiência à imprensa e vereadores, o mesmo interventor declarou não se ater à carta anônima, objeto da intervenção e que denunciava irregularidade na Santa Casa. Considerando que houve um custo muito grande aos cofres públicos com a vinda desse interventor e demais contratados da cidade de Leme, considerando que após o trabalho do interventor, restou denúncias de depósitos irregulares de cheques da Santa Casa em sua conta particular e demais um contratado da cidade de Leme, o que denegriu ainda mais a imagem do município, já tão desgastada, considerando que houve necessidade da instalação de CPIs para apurar o que o interventor já deveria ter apurado, ocasionando mais gastos aos cofres públicos, vem através de Vossa Excelência solicitar que encaminhe este requerimento à CPI, recém-instalada, para apurar os fatos a fim de que a mesma encontre mecanismos para e que o responsável ou responsáveis pela intervenção e consequente despesas para o município faça o ressarcimento dos gastos aos cofres públicos. Neste termo, pede deferimento Cacilda Galo Guimarães, RG 2806478, Rua Euclides da Cunha, 95, telefone 3583-1802. Projetos de lei do Executivo a considerar de deliberação. Projeto 27/2015 dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária para aportar recursos no orçamento vigente para a construção do CRAS, Centro de Referência em Assistência Social, no bairro Bosque do Tamanduá, conforme especifica. Projeto 28/2015 dispõe de crédito adicional à dotação orçamentária. Desculpa, senhor presidente, tem que pôr em votação a deliberação do projeto 27/2015. Pergunto aos senhores vereadores se o projeto 27/2015 seja colocado em deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto colocado em deliberação. Projeto 28/2015 dispõe de crédito adicional especial à dotação orçamentária para alocação de recursos orçamentários específicos para aquisição de equipamentos e obras da Secretaria de Educação e Cultura, na forma que especifica. 28/15. Pergunto aos senhores vereadores se o projeto de lei 28/2015, de autoria do Poder Executivo, deva ser colocado em deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto de lei considerado de deliberação. Proposituras a encaminhar.
Indicação número 107/2015 do pastor Adilson Gonçalves, pede ao Poder Executivo que entre em contato com o Hospital do Câncer de Barretos, no sentido de trazer para Descalvado a unidade móvel Carreta do Câncer, que realiza exames preventivos e diagnósticos da doença e, em alguns casos, oferece tratamento na própria unidade, conforme especifica. Indicação número 108/2015 do vereador pastor Adilson Gonçalves, solicita ao chefe do Poder Executivo que promova uma campanha contra a pedofilia, com ações que tenham como objetivo alertar a população sobre os casos de violação dos direitos das crianças e dos adolescentes, que infelizmente acontecem no nosso município. Indicação de número 109/2015 do vereador pastor Adilson, requer ao prefeito municipal a criação de programa de combate às drogas nas escolas municipais, através da exibição de filmes, palestras, peças teatrais, entre outros, objetivando conscientizar e orientar sobre os malefícios causados pelo uso e consumo de drogas, por tratar-se de assunto de comprovada importância para crianças e adolescentes, como também para toda a sociedade. Indicação de número 113/2015 do vereador Anderson Aparecido Exposito, reivindica ao chefe do Poder Executivo que adquira para a nossa cidade um aparelho de ressonância magnética, objetivando atender aos nossos cidadãos e também prestar esse importante serviço às cidades vizinhas que não contam com esse equipamento para a realização de exames. Indicação de número 114/2015 do vereador Argeu Donizete Rischini, pede ao prefeito municipal, senhor Henrique Fernando do Nascimento, que providencie a instalação de ecopontos em diversas regiões de nossa cidade, como forma de incentivar a população a descartar corretamente seu lixo inorgânico. Indicação de número 64/2015 do vereador Elton Antônio Venâncio, reivindica ao prefeito municipal, senhor Henrique Fernando do Nascimento, que forneça aos coletores de lixo coletes e equipamentos com dispositivos refletores e ainda medidas para equipar os caminhões com acessórios refletores, visto que a coleta está sendo realizada em período noturno. Indicação de número 118/2015 do vereador José Augusto Cavalcante Navas, pede ao chefe do Poder Executivo, senhor Henrique Fernando do Nascimento, seja reajustado o cartão alimentação dos funcionários do Poder Executivo, de acordo com a inflação apontada desde 2013 até a presente data, conforme especifica. Requerimentos 33/2015 do vereador José Augusto Cavalcante Navas, solicita ao prefeito municipal seja pormenorizado nos olerites dos professores da rede municipal de ensino o valor proporcional do 14º salário, em cumprimento ao artigo 43, inciso 2 da Lei Municipal 3.866, de 28 de novembro de 2014, que dispõe sobre o plano de carreira e remuneração dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica do município de Descalvado, conforme especifica. Requerimento de número 34/2015 do vereador José Augusto Cavalcante Navas, requer ao Poder Executivo informações sobre a regulamentação da avaliação de desempenho dos profissionais do magistério da rede municipal de ensino, conforme previsto no artigo 55 da Lei Municipal 3866, de 28 de novembro de 2014, na forma que especifica. Indicação de número 112/2015 do vereador José Dias Bolcão, solicita ao prefeito de Descalvado a formação de equipes para realizar a operação tapa-buracos em todas as vias públicas da cidade que estiverem necessitando deste importante serviço, a fim de garantir trânsito seguro e também melhorar a estética urbanística do município.
Requerimento de número 35/2015 do vereador Luiz Carlos Vick Francisco, requer à concessionária de rodovias do interior paulista S.A., Intervias, informações referentes à obra de expansão da rodovia SP-215, que interliga Descalvado à cidade de Porto Ferreira, que se iniciou no ano passado, porém, até o momento, não apresenta indícios de sua conclusão. Indicação de número 116/2015 do vereador Luiz Carlos Vick Francisco, encaminha ao Poder Executivo Municipal anteprojeto de lei que dá nova redação aos incisos 2 e 3 do artigo 6º da Lei Municipal 2547, de 6 de setembro de 2005, a qual disciplina atos relativos à doação de bolsas de estudo vinculada à concessão de direito real de uso de bem público municipal pela Universidade Camilo Castelo Branco e da outras providências. Indicação 117/2015 do vereador Luiz Carlos Vick Francisco, solicita à Comissão Municipal de Trânsito, Comutran, estudos no sentido de proceder à instalação de placas de sinalização de trânsito que indiquem proximidade às escolas e creches do município de Descalvado, visando a segurança e bem-estar das crianças e adolescentes, conforme especifica. Indicação de número 110/2015 do vereador Sebastião José Risse, pede ao chefe do Poder Executivo, senhor Henrique Fernando do Nascimento, que, através dos setores competentes, reivindique aos órgãos mantenedores de locomotivas desativadas a possibilidade de doação de uma locomotiva a vapor para ser exposta permanentemente no virador de trem da antiga estação da FEPASA. Indicação de número 111/2015 do vereador Sebastião José Risse, encaminha ao prefeito municipal anteprojeto de lei que dispõe sobre a realização de vistoria periódica em conjuntos habitacionais de baixa renda no município de Descalvado, uma vez que o poder público, assumindo esta responsabilidade, estará garantindo a segurança de todos os moradores dos conjuntos de baixa renda, já que muitas dessas ações são realizadas pelo próprio poder público em programas habitacionais do governo, município e União, na criação do projeto Minha Casa Minha Vida, proporcionando, portanto, melhor qualidade de vida aos cidadãos. Senhor presidente, eram essas as proposituras a encaminhar. Passaremos agora ao grande expediente. Peço ao segundo secretário, vereador José Augusto Cavalcante Navas, que faça a leitura dos oradores inscritos. Primeiro orador, Anderson Exposito. Boa noite a todos. Eu queria falar aqui da minha indicação, que é a compra de um aparelho de ressonância magnética. E esse aparelho ajudaria muito o nosso município, traria arrecadações. Na verdade, esse aparelho ele teria que ser comprado pela prefeitura e doado para a Santa Casa. Essa seria a intenção, né? E com isso, a Santa Casa aumentaria a receita da Santa Casa, pois na região, Descalvado seria pioneira na região com esse aparelho de ressonância. Então, com isso, teríamos mais verbas e a Santa Casa aumentaria a sua arrecadação. Então, eu gostaria que o senhor prefeito não medisse esforços para tentar adquirir esse aparelho de ressonância. Eu gostaria de pedir à mesa também que expeçam o ofício à empresa CGR Guatapará para que ela, convocando, né, ou convidando um responsável pela empresa, para que ela venha dar explicações referente à coleta, transbordo do lixo, para ver o que aconteceu, que em meios de 2014 não foi feita mais coleta, e se gastou o mesmo tanto que se gastou em 2013, e para ver o que fizeram com esse dinheiro, né?
que você tem 6 meses aí ou mais que não coletaram lixo, sendo que em 2013 foi coletado um ano inteiro. Ofício deferido. Obrigado. Eu gostaria de também falar aqui, a respeito que o Dr. Edivaldo falou aqui, mas ele não está presente para mim poder falar diretamente para ele, né? Então que alguém passe o recado para ele. Ele falou que tem que gastar com a saúde, que é o caso do arrastão da dengue. E ele disse que não pode medir esforços, né? Quase 150 mil reais foi gasto esse ano para o arrastão da dengue. Em 2013 foi gasto 60 mil reais. Só que se comparando 2013 com 2015, em 2013 teve 2 ou 3 casos de dengue. Em 2015 já se passou de 400, 500 casos. Então, não faz sentido gastar esse monte de dinheiro, sendo que o número de pessoas com a doença é 300, 400 vezes maior do que a do ano 2013. Então, ele foi muito, sei lá o que, né? Muito sem noção falar uma besteira dessa. Você gastar 150 mil, e sendo que em 2013 foi gasto 60 mil reais. Outra coisa que eu queria dizer também, o que veio no meu ouvido essa semana, que um empresário da cidade, aliás, um empresário não, um secretário da cidade, do município, ele recebeu uma propina de 15 mil reais de um empresário. Não sei se esse empresário, da onde que ele é, mas diz que é um empresário, o secretário recebeu essa propina. Então, nós temos que analisar os fatos, ver estas licitações, que essas licitações estão sendo muito descaradas, licitações fraudulentas que todo mundo está vendo, e começar a pegar no pé desses secretários. E, inclusive, falando em secretário, todo mundo já se sabe a barbaridade que o secretário de administração fez essa semana, né? Os funcionários da prefeitura trabalharam o mês inteiro, chegaram na hora de receber seu pagamento, ele cortou as horas extras dos funcionários, não pagou hora extra para ninguém. Então, depois a gente fala que o secretário é incompetente, eles vêm, joga processo em cima da gente, tenta fazer um furdunço, mas é incompetente mesmo, muito incompetente. Se ele estava vendo que ele tinha que abaixar a folha, abaixasse essa folha já desde o começo do ano. Agora os coitados funcionários fazem suas horas, esperam que venha essa hora no fim do mês, aí não vem, eles cortam. Então, é incompetente. Para mim, esse cara tinha que ser mandado embora hoje, nem esperar fechar o mês, tem que ser mandado embora hoje. Já passou da hora dele ser mandado embora. E, inclusive, essas licitações que eu estou dizendo aqui, que é a licitação da contratação da empresa para o arrastão da dengue, passa na mão dele. A contratação da empresa da CGR Guatapará passou na mão dele. Então, tudo passa na mão desse secretário. Então, há indícios fortes que ele está fazendo coisa errada. Então, senhor prefeito, senhora Rosângela, por favor, eu acho que eu não vou ser a primeira pessoa a dizer para vocês hoje, mas acho que muita gente já falou para vocês, tirem essa pessoa, que essa pessoa só está estragando a administração do Henrique. Eu já disse, o Henrique, ele não é uma pessoa ruim, mas tem pessoas manipulando-o, e isso não pode acontecer. Então, Henrique, acorde antes que seja tarde, antes que você vá para uma cadeia ou qualquer outro lugar por causa dessas pessoas que estão te prejudicando. E outra coisa que eu vou te dizer aqui, Henrique, você não faz parte mais do seu grupo, presta atenção, Henrique. O seu grupo político, você já foi excluído, você já sabe que estão fazendo a cama para o Rubens ser o candidato. Então você já não é mais candidato, Henrique. Esquece. Faça a sua administração, termine a sua administração e tire essas pessoas ruins que estão do seu lado, que você sabe muito bem quem que é.
E outra coisa que eu queria dizer aqui também, eu não tenho nada a ver com isso, mas isso aqui já virou essa Câmara já virou uma farra, né? Tem gente que falta, não avisa, outros ficam 2, 3 dias, não avisa, não tem nada a ver com isso. Mas comunica o seu suplente, não comunicar que vai faltar a Câmara, vai faltar na Câmara. Fala, ó, eu vou estar ausente por 2 sessões, põe meu suplente aqui. Né? Por que deixar aqui com 10 vereadores se tem os suplentes? Eu acho errado, nem que seja legal, eu acho errado. Deveria ter chamado o suplente. É uma viagem, todo mundo sabe que eu estou falando da Paula. Foi uma viagem programada, então ela poderia ter ido no cartório eleitoral, seja onde for, falava, ó, eu vou me afastar por 2 sessões ou 3 sessões, eu quero que entre meu suplente, mas não. Eles têm medo que a gente vai chegar aqui, que a gente vai ter 8 vereadores, vai fazer alguma coisa. Aí, sei lá, vai secar a teta deles, né? Acho que eles têm medo disso. Porque a vaca tem 4 tetas, né? Aí vai secar a teta dos 4. Eu acho que eles devem pensar isso. Mas nós não estamos aqui para prejudicar ninguém. Nós estamos aqui para ajudar a administração. Se esse é o medo de vocês, não se preocupe com isso, não. E outra coisa que eu vou dizer também para o Henrique. Henrique, acorda, como eu já te disse. O Edivaldo tem mais cargo de confiança dentro da prefeitura do que você. Acorda bem. Tem mais cargo de confiança do que você. Chega a eleição de 2016, se você for candidato, o Edivaldo ganha de você de vereador, que você nem de vereador não ganha mais, porque o Edivaldo tem mais cargo de confiança que você. Então, Henrique, acorde antes que seja tarde. Já te avisamos, você está ciente disso, então, por favor. Bom, era isso que eu tinha a dizer. Próximo vereador, Vic Francisco. Senhor presidente, senhores secretários, senhores vereadores, público presente, imprensa, internautas, boa noite a todos. Cumprimento o Luciano, aqui o ex-vereador nosso, né, colega de casa. Muito bem. Das proposituras que nós estamos encaminhando essa semana, a primeira delas diz respeito a trânsito. Era comum nas escolas escolas de Descalvado, a prefeitura afixar uma placa de área escolar. E aí tinha até uma sinalização de velocidade. Isso nós não vemos mais, né? E então foi uma proposta, uma ideia até do nosso colega Fator, né, cidadão. Depois que a gente tem que ouvir sempre a população, porque a gente não tem olhos para a cidade toda. Temos que ouvir as pessoas que estão sempre olhando, observando. E foi uma ideia que eu aproveitei para fazer um projeto. Que realmente está faltando no entorno das escolas as placas de área escolar. Porque ali há necessidade de se reduzir velocidade, de não buzinar, de não fazer barulho, som alto com aparelho de som alto, música alta. Enquanto estiver no horário escolar, isso é proibido. Então foi uma boa lembrança do nosso colega Fator, para que a prefeitura volte a instalar essas placas. É importante que instale em todas a região ali da área da escola, para que a gente discipline o trânsito naquela região. A segunda propositura também é na área de educação, é com relação às bolsas que o município de Descalvado dá, a prefeitura fornece para alunos da Unicastelo. Como a Unicastelo, o prédio, quando se instalou aqui em Descalvado, o prédio foi fornecido pela prefeitura, a Unicastelo assumiu um compromisso de receber essas bolsas da prefeitura, mas havia uma regra um pouco prejudicial àqueles que já estavam no final do curso. A regra era o seguinte: não podiam pleitear bolsas quem tivesse dependência,
Ou seja, quem fosse repetente, que fosse uma repetência só, ele já não podia mais pleitear a bolsa. Então o que acontecia? O aluno do 4º ano, a chance dele ter uma dependência é muito grande. E o aluno que entra na escola não tem dependência nenhuma. Então, o aluno novo ganhava bolsa. E aquele que já estava com a bolsa e estava no final do curso, perdia a bolsa. Então havia essa injustiça. Eu achei que devia ser alterado isso. Eu com o Diego aqui fizemos um anteprojeto, porque nós não podemos interferir lá na prefeitura. Esse anteprojeto vai para lá para ver se é assinado. De forma que até 3 dependências, não por falta, dependências por nota, ainda é possível pleitear a bolsa. Lógico que não se sabe se vai ganhar, porque há muitos mais pretendentes do que bolsas para serem concedidas, né? Sempre sobra pretendentes, nunca consegue atender todos os estudantes. Mas pelo menos aqueles que ainda tiverem 3 dependências poderão pleitear a bolsa. Se houver empate, aí sim, no desempate, aquele que não tem dependência prevalece. Mas se não tiver, se tiver bolsa sobrando, aí sim, aquele que ainda tiver 3 dependências pode continuar pleiteando a bolsa. Não se sabe se vai conseguir a bolsa, mas pode continuar pleiteando. Porque muitas vezes o aluno passa por alguma dificuldade durante o curso. Falecimento de um parente, uma doença. E muitas vezes acontece ele ficar dependente de uma matéria, não por vontade, não por falta de estudo, mas por uma situação que surgiu durante o curso. Então acho que é uma alteração que vem fornecer justiça para aqueles que estudam, inclusive que estiverem mais nos últimos anos dos cursos. A terceira propositura é com relação a intervias. A gente vem cobrando da Intervias a instalação da terceira faixa aqui entre Descalvado e Porto Ferreira. A Intervias nos comunicou que o ano passado já estaria então fazendo a terceira faixa. Só que essa terceira faixa tem 12 meses para ser concluída. Hoje eu passei ali em frente desse trecho, você olha a placa, prazo de conclusão, 12 meses. Ela já está para terminar os 12 meses, e até agora está muito no começo ainda as obras. Está muito no começo. E está complicado ali aquele trecho, porque à noite você não tem acostamento. Está perigosíssimo ali. Então, nós estamos cobrando a Intervias para agilizar e saber o porquê que está tão atrasado o andamento das obras. Esse ano não choveu tanto, choveu agora um pouco mais no final do ano, mas não tivemos chuva, quer dizer, dava para adiantar muito mais as obras naquele trecho lá e liberar a pista logo para quem utiliza aquele trecho. Muito bem. Essas foram as 3 proposituras. Eu queria apenas agora voltar a falar naquele projeto que foi a votação semana passada, que foi a verba do fundão destinado para o cartão alimentação da área da educação. Na defesa do projeto, na defesa do voto contrário, que foi o que eu fiz aqui, eu falei anteriormente ao vereador Edivaldo Guilherme. Ele teve a oportunidade de falar depois de mim. E eu disse, e ele falou que não era isso, mas eu reafirmo, embora ele não esteja aí, mas eu vou voltar a falar semana que vem, 60% no mínimo da verba do Fundeb é para os professores, no mínimo. Pode ser utilizado mais do que isso. E 40% pode ser utilizado em qualquer outra destinação dentro da educação. O que o prefeito fez? Pegou 40% e foi pagar cartão alimentação. O doutor Edivaldo defendeu a tese de que esse 40% era para investimento, não podia ser distribuído para o professor, tipo do fundão, né? Não é bem verdade. Por quê? Isso aqui também não é investimento. Cartão de alimentação não é investimento. Então, não é correto
a declaração que ele disse de que deveria ser destinado para investimento. Cartão de alimentação não é investimento. Segundo, nós aprovamos no final de 2014 o orçamento para 2015, aonde já estava o valor do cartão de alimentação. Não precisava destinar agora, no começo do ano, mais dinheiro para o cartão de alimentação. E nós temos um outro projeto aí que vai ser votado hoje, que a educação descobriu mais 100 e poucos mil reais. Não sabemos aonde vai utilizar, mas descobriu mais 100 e poucos mil reais. Então poderia ter pego 100 e poucos mil reais e paga o cartão. E o Fundeb distribui para os professores, inclusive monitor de creche, que esse sim pode entrar na verba dos 40%. Quer dizer, são critérios que a gente não entende, mas de qualquer forma não agrada a ninguém, né? A gente viu que na internet veiculou muitas notícias contrárias a esse projeto. Quer dizer, não agradou ninguém. Infelizmente, não está na nossa alçada, porque o projeto veio do prefeito. O que nos cabia era ter votado contra, como alguns de nós fizemos a semana passada. Obrigado a todos, boa semana. Próximo orador, Guto Cavalcante. Boa noite, senhor presidente, a colega secretária, aos vereadores, ao público presente, imprensa e internautas, a todos boa noite. Gostaria de cumprimentar o nosso funcionário Marcel, está completando mais um ano de vida hoje, 30 anos, né, Marcel? Parabéns para você, que Deus te ilumine e tudo de bom. Ouvindo alguns comentários dos colegas e tudo que nós temos vivenciado neste período pós a eleição suplementar, nós podemos perceber que em pouco tempo tantas barbaridades nós temos convivido aqui em Descalvado, infelizmente. Por mais que o político, o vereador, o secretário se desdobre para fazer um bom trabalho, infelizmente por conta de poucas pessoas, a política cai nesse descrédito, né? Isso também a nível geral, né? Eu fico totalmente estarrecido com as notícias e as denúncias que chegam até a gente, assim como a gente aprende que Descalvado é uma bela filial do governo federal, né? Onde são feitos acordos, onde são prometidos cargos em troca de votos e por aí vai, né? Eu entendo que tanto poder executivo quanto poder legislativo, para que você possa dirigir, é preciso ter peito, é preciso ter vontade e não ter medo de cara feia. Nós vemos uma situação da prefeitura com o limite prudencial beirando 60% da folha de pagamento, e nós não vemos o prefeito tomar atitude e cortar na própria carne para que possa se ter uma razoabilidade da sua gestão. E nós, vereadores, estamos omissos quanto a isso. Nós precisamos tomar providências, porque o máximo que se pode chegar é 53%, 54%. O último quadrimestre de 2014, está lá os dados, é só conferir, chega a 56%, quase 57%. E aí, eles mandam os funcionários fazer hora extra, porque precisa, e o funcionário, contando com seus honorários, vão até o banco receber o que lhes é de direito, e são obrigados a ver que não foi pago a hora extra para os funcionários que fizeram. Já prevendo a burrada que fez, o secretário de Administração nos manda um documento para todos os vereadores, protocolado nesta casa na data de hoje, às 3h20 da tarde, esclarecendo o porquê não pagou hora extra aos funcionários. Quer que a gente te defenda aqui de uma coisa que é impossível de defender, senhor Leandro Cardoso? Por que autorizou fazer as horas extras se não tinha dinheiro para pagar? Isso é desonestidade com o servidor público. Aí ele vem dizer aqui que o Departamento de Recursos Humanos, isso nas linhas dele, passou a observar em absolutos termos o Decreto Municipal 4.209 de 2014, assinado pelo próprio prefeito Henrique Fernando do Nascimento. Ou seja, ele corta as horas extras por decreto, a chefia autorizada a dar o referendo para os funcionários fazer e não paga os funcionários que fizeram hora extra?
e vem mandar uma carta para os vereadores explicar para os funcionários, vá o senhor explicar para o funcionário, vai enfrentar o funcionário. A pessoa conta com isso. Em qualquer empresa, se você faz hora extra, você recebe pelas horas extras. Não depois que você fez, vem com uma cartinha dizendo que não pode se pagar hora extra. Então não autorizasse a fazer. Mas eu vou além disso. Corte o que tem que ser cortado para valorizar o funcionário. Cadê o dissídio, o reajuste que já era para estar previsto dos funcionários públicos municipais? Estão brincando com a cara do povo e com a cara dos vereadores. E repito, seja executivo, seja legislativo, onde for, tem que ter peito para poder resolver as coisas. Que nem a dona Dilma e o Zé Dirceu. O Zé Dirceu receber de consultoria das empresas é legal, não tem problema nenhum, mas é totalmente imoral. Por isso que o brasileiro tem aquele negócio de se dar jeitinho para tudo. Um contratinho aqui, muda a empresa ali e vai favorecendo. Eu estou de olho nisso. E no que couber a mim, na Câmara de Vereadores, denunciar, eu vou denunciar e vou levar até onde eu posso. Por mais que o Ministério Público às vezes me responda, dizendo que a Câmara de Vereadores tem poder para tomar as medidas. Teríamos o poder, senhora promotora, se não fôssemos uma filial do governo federal, onde tudo se resolve na base do acordo, da conversinha e de porta fechada. Infelizmente, Descalvado está assim. Infelizmente, Descalvado está assim. E é difícil remar contra a correnteza. Mas nós vamos até o fim. Por mais que isso nos custe. Nós vamos até o fim mostrando para a população quem é quem. Porque tem muita gente se fazendo de bom moço e não é. E eu vou mostrar. É só levantar as provas concretas em relação a isso. Então, funcionário está esperando. Mas você sabe por que não pagaram? Estão esperando virar o quadrimestre. Porque o primeiro quadrimestre de 2015 também vai estourar a folha de pagamento. Todo mundo vê. É só se debruçar em cima das prestações de contas que a gente vê. Agora, será que é erro só do secretário de administração? Claro que não. Tem toda uma equipe por trás, tem secretário de finanças, tem departamento de recursos humanos, tem o financeiro. E estão deixando levar. Vamos ver aonde que vai chegar. E eu espero que essa casa tome postura e peito para poder resolver o que precisa ser resolvido. Porque senão nós também vamos ser condenados por omissão. É só acompanhar os balancetes e ver que em dezembro de 2014, 56% da folha de pagamento comprometida. Não se pode chegar a esse número. E os cargos de confiança estão lá, crescendo a cada dia. Mas enfim, nós vamos debater esse assunto mais para frente. Trago aqui também a questão da Praça da Bíblia, da Praça do Jardim Velho, da Praça de São Benedito. Parece que o Jardim Novo, lá a Praça da Matriz, resolveram, mas a população tem se queixado. Na Praça da Bíblia, ainda mais o mato alto, o descuido em relação àquela praça. Vamos tomar providência também, né? Passou da hora. A população paga os seus impostos e precisa ter o serviço de volta. E nós estamos vendo lá um desleixo com o dinheiro público também. Por conta da fotocélula das lâmpadas, a lâmpada fica acesa dia e noite naquela Praça da Bíblia. Algumas, porque à noite a escuridão é total, né? E assim outras praças também. Eu quero trazer hoje, que foi a minha pauta principal, o funcionalismo. Eu não consegui, por conta, que nem o Vic explicou, por estar mostrando, criando despesas no Executivo, quando da aprovação do cartão alimentação, na época do Exposito ainda, eu havia proposto uma emenda que garantia o reajuste de acordo com a inflação. Isso eu e nenhum outro vereador pode fazer porque cria despesa ao Executivo. Então nós estamos pedindo que seja corrigido de acordo com a inflação desses 2 anos que foi de 6,7%. Né? Precisa passar isso para o funcionário precisa desse benefício. E trago aqui questões relacionadas ao magistério municipal. Nós temos aqui, de acordo com aquela bela reestruturação aprovada pelos vereadores da legislatura passada, que prejudicou o monitor de creche, que prejudicou o jardineiro, que prejudicou tantos cargos, prejudicou também os professores, no sentido de que o 14º salário dos professores, de acordo com a lei, é diluído no pagamento mensal. Né? Então ele teria, teoricamente, a hora-aula e mais o proporcional de 14º salário dividido em suas 12 parcelas. O que eu estou pedindo para a Secretaria da Educação hoje é que seja identificado no lerite do professor isso. Porque de 2010 para cá, os professores entendem que esse valor realmente se diluiu, mas não viram para onde foi. Porque se você considerar a hora-aula de Descalvado comparada à região, já é baixa. E se ali está embutido o 14º,
o professor não consegue identificar o que é hora-aula e o que é 14º. Então, estou pedindo, primeiramente, em requerimento, se for preciso fazer o projeto de lei, eu conto com os colegas, no sentido que venha minuciado no próprio olerite do professor aquilo que é 14º salário, porque a lei determina que seja assim, e não está sendo cumprido. Outra questão também, a Lei 3.866 de 2014, que nós aprovamos aqui do Plano do Magistério, havia uma questão de avaliação do desempenho dos profissionais atrelada à mudança de categoria, onde ele, claro, receberia um bônus, um plus, pela sua boa avaliação. Acontece que a avaliação ocorreu no fim do ano, só que a gratificação não veio até hoje, né? Então, eu estou pedindo informações da regulamentação dessa avaliação, de que forma que ela está sendo feita e como ela está sendo paga, gratificada aos nossos professores. Eu quero dizer que eu estou no pé dessa lei do magistério em outras questões relacionadas à educação. E vou cobrar uma a uma da nossa secretária para que os nossos professores tenham respaldo. Assim como os monitores de creche, onde foi prometido, passaram o aumento para cargos de confiança, falando que logo seriam contemplados, mudaram a nomenclatura de creche para dizer que logo seriam contemplados, e esse logo nunca chega. Então nós precisamos o quê? Apertar realmente para que esses benefícios possam começar a aparecer. Porque dizer que falta dinheiro, não falta. O Vic falou que acharam um recurso e acharam mais 1.400.000 para investir no prédio da Vigor. Então, achar dinheiro, eles estão achando. Então, que se destine aonde precisa ser destinado. E nós estamos de olho em relação a isso. Eu falo do cartão na próxima semana, para falar também aqui em questão dos nossos idosos. Boa noite a todos. Próximo orador, vereador Rubens. O Esposito desligou aqui, acho que ninguém ouviu o que a gente fala. Senhor presidente, senhores secretários, novos colegas, imprensa, boa noite a todos. Marcel, em primeiro lugar, parabéns, felicidades, e que essa nova etapa da vida aí seja repleta de sucesso e felicidade. Tudo de bom. Ocupo a tribuna hoje, infelizmente, para falar algumas coisas que já foram ditas aqui essa noite e que também me preocupa muito. Uma delas foi procurado hoje por inúmeras pessoas que passaram no meu consultório em consulta e outras que me encontraram a respeito dessa maldita hora extra da Prefeitura Municipal. Eu tenho um lema na minha vida: o que é combinado não é caro. Se não pode fazer, avise, não pode fazer, não façam. Agora, se mandaram fazer, eu acho que tem que ser pago. Não há dúvida nenhuma. Vim com essa desculpa aos 48, depois que a pessoa trabalhou, cumpriu com o seu dever e não recebeu, é um absurdo. É um absurdo. Eu conheço muitas das pessoas que vieram falar comigo, eu sei que 100, 200, 300 reais faz uma falta tremenda, tremenda, para manter sua família. Então, realmente, eu acho que foi uma decisão muito infeliz por parte de algum secretário, de quem quer que seja. E o que eu li aqui hoje, inclusive na lei que mandaram para a gente, é que o secretário teria que dar por escrito para o seu comandado realizar as horas extras. Eu acho que, se o secretário manda verbalmente, você vai fazer as horas extras, quem é o funcionário para dizer, não, não vou, você me dá por escrito? Eu acho que isso é um absurdo. Tudo bem que daqui para frente vai ter que ser assim. Nenhum funcionário mais vai querer fazer hora extra sem ter uma comprovação, sem ter um mando daquilo que ele tem que realizar. Mas este mês, eu acho que foi uma infelicidade muito grande, e uma inabilidade política, mais uma vez, onde alguns secretários que devem ter convencido o senhor prefeito a não cumprir com as suas obrigações financeiras em relação ao funcionarismo. É uma pena, é uma pena. Então eu sou totalmente solidário aos funcionários que aconteceram isso, sem dúvida alguma. Outra coisa que me preocupa muito é em relação ao pronto-socorro municipal. O que nós temos visto esses dias, principalmente por causa dessa crise, dessa epidemia de dengue, é o absurdo o número de pessoas que têm procurado o pronto-socorro municipal. E o que a gente tem visto aqui está deixando a desejar. Muitos pacientes estão ficando sem atendimento ou demorando muito para serem atendidos. Coisas sérias estão deixando de serem atendidas, ou então demorando muito para serem atendidas. Eu sugiro aqui
duas saídas ao senhor prefeito municipal. Gostaria até que fosse colocado isso como requerimento, senhor presidente. Que ou como em outras cidades, se faça um ambulatório móvel temporário, exclusivo, para que sejam atendidos casos suspeitos de dengue, ou que se contratem mais um médico para se atender no pronto-socorro municipal, principalmente durante esses horários de pico e de maior necessidade. Então, eu gostaria que isso fosse levado, como eu não tenho nenhuma indicação nessa semana, fosse feito esse requerimento ao senhor prefeito municipal. Requerimento deferido. O que não pode acontecer é isso que tem acontecido esses dias. Nós vemos um tumulto lá todos os dias, você pode passar lá a hora que for, é dia, é noite, é final de semana, a hora que for está cheio, está lotado, sobrecarrega os funcionários, sobrecarrega o médico, os pacientes são mal atendidos, reclamam com razão, alguma coisa deve ser feita. Então eu espero que o mais cedo possível se resolva isso. Então acho que uma dessas duas ações deve ser feita e com isso resolverá temporariamente, no período em que estamos nessa epidemia de dengue. Depois disso se vê o que tem que fazer ou não para melhorar a situação do pronto-socorro. Eu agradeço muito aqui o vereador que me colocou como possível candidato, mas eu vou deixar ele passando um pouco de vontade. Não se passa pela minha cabeça no momento, não. Aliás, não tem nenhum grupo que está fazendo isso, eu acredito que todos aqui são potenciais candidatos, todos nós podemos ser potenciais candidatos amanhã. Ah, o senhor está aí escondidinho. Todos nós podemos ser potenciais candidatos amanhã. Eu só espero o seguinte, que aquele que for escolhido seja uma pessoa séria, responsável e competente. E não brinque com dinheiro público. Que eu acho que chega de corrupção, chega de sem vergonhice com dinheiro público. Então o que eu espero, aquele que estiver sentado naquela cadeira, que faça um trabalho honesto, correto, pelo bem da nossa cidade. Eu acredito aqui, como o senhor falou, que o prefeito Henrique talvez esteja sendo passado para trás. Não, pelo contrário, faz muito tempo que eu não tenho falado com ele, mas eu acredito que nem ele mesmo queira ser candidato novamente. É o que eu acredito hoje. Infelizmente, eu acho que não foi o cargo dos sonhos dele. E, aliás, tenho pensado isso praticamente todos os dias, que eu acho que é um dos piores empregos em Descalvado hoje, é ser prefeito municipal. A dor de cabeça, a falta de sono, não dormir, eu acho que não deve ter preço. Eu acho que é um cargo extremamente desgastante, exaustivo, muitas responsabilidades e poucas coisas positivas. Então, realmente, aqui, o que eu torço é para aquele que for indicado pelo seu grupo político, seja uma pessoa correta, responsável e que pense em sempre fazer o melhor pela cidade. Guardem bem isso. Muito obrigado, boa noite. Próxima oradora, a vereadora Ana Paula Peripato. Boa noite, presidente, secretários, colegas, imprensa, público presente e internautas. Primeiramente, eu quero aqui dizer que eu me ausentei, né? E só para esclarecimento ao meu colega Exposito, que, aliás, quero parabenizá-lo, que substituiu muito bem como primeiro secretário, eu acompanhei pela internet, e quero dizer para ele que na lei orgânica do nosso município, o artigo 29 diz o seguinte: o vereador poderá licenciar-se somente, inciso 3, para tratar sem remuneração de assunto particular por prazo determinado, nunca inferior a 15 dias e nem superior a 120 dias por sessão legislativa. Não sou obrigada a pedir o afastamento para que seja nomeado o suplente. Fiz dentro da lei, certo? Minhas duas ausências serão descontadas, como determina a lei, não onerei os cofres públicos e fiz o que me determina a lei.
e obrigado pela competência com qual exerceu nessas 2 sessões o cargo de primeiro secretário. Também quero aqui dizer que eu estou muito feliz, que foi desde 2013, indicação do VIC, requerimento do VIC, do Guto, minha, de outros colegas com relação ao plano diretor. Eu estou sabendo que já está na casa, né? O plano diretor teve início em 2005, custou para o nosso município R$240 mil. A empresa contratada foi a Oliver. O ano passado, insistentemente, eu entrei em contato com a Oliver, pedi para que a gente encerrasse esse plano diretor, participei de 2 reuniões com os profissionais da Oliver lá na prefeitura, e o plano diretor está na casa. Vi que o colega Guto pediu ao presidente que convoque a audiência pública. Desde quando começou a elaboração do plano diretor em 2005, eu participei de várias audiências públicas nesta casa, e a gente sabe que ele é de extrema importância para o município, porque dentro do plano diretor nós teremos vários outros planos, mas dentre eles nós vamos determinar a lei do zoneamento, do uso e ocupação de solo, a lei do parcelamento do solo urbano, lei do sistema viário, virá também dentro dele o Código de Obras e outros planos. E eu fiz uma indicação, a de 57 de 2015, que fala sobre o plano de mobilidade urbana, que é onde o município pode buscar mais recursos com o governo federal. E recebi o ofício do procurador do município, do Silvio Bellini, a quem eu agradeço pela atenção, que assim que o plano diretor for aprovado, depois de discutido em audiência pública, depois de discutido no plenário, a prefeitura prontamente estará encaminhando para esta casa o plano de mobilidade urbana também. Então, é um plano que também é determinante para que o município pleiteie recursos junto ao governo federal. E quero agradecer aqui outras respostas que eu recebi, com relação também ao transporte dos alunos deficientes, tendo em vista que o deputado companheiro Newton Lima destinou 3 ônibus para o município, dentre eles um adaptado, e eu fiz uma indicação para que a dona Ruth colocasse esse ônibus adaptado para transporte dos alunos deficientes, da única escola de educação especial que nós temos no município, que é a PAI. E ela me respondeu que está esperando a regularização da documentação dos ônibus, e ela vai fazer um estudo dessas linhas a ser percorrida por esse ônibus adaptado. Então eu quero aqui agradecer a dona Ruth, porque realmente o deficiente, ele precisa de um atendimento diferenciado no nosso município. E a outra resposta que recebi foi com relação aos sacos de lixo, que eu pedi para que a prefeitura, ao invés de comprar aqueles sacos de lixo preto para o pessoal da varreção, que ela comprasse um saco diferenciado para ficar diferente o que é o doméstico do que é o da limpeza pública. E o secretário de Obras me respondeu que ele está estudando a viabilidade. O Pinho, quero agradecer pela resposta. E também, mais uma vez, eu pedi o Centro de Referência Turística do Lago. A primeira parcela do governo federal, recurso esse que eu conquistei com o nosso companheiro Devanir Ribeiro, está disponível na conta da prefeitura desde junho de 2014. E por um problema na fundação, a prefeitura teve que fazer um aditamento, que fica em aproximadamente R$41 mil. Então eu estou pedindo para que reinicie aquela obra, porque senão nós vamos correr o risco de perder esse recurso.
e ele me respondeu que só está aguardando que o secretário de Finanças libere esse recurso. E também a manutenção e a iluminação da praça lá do lago, que ele me responde dizendo que está aguardando chegar o material para fazer a iluminação, que realmente a praça está à escura e não dá mais para ficar daquele jeito, né? Hoje eu estive na prefeitura, como no início do ano eu pedi o relatório da intervenção da Santa Casa, hoje estive na prefeitura, o relatório não chegou na prefeitura, mas as prestações de contas estão todas lá, do ano todinho de 2014. Faltava entregar outubro, novembro e dezembro. O seu Gilberto Bias entregou nesses dias a prestação de conta. Eu já estou verificando, já fui lá hoje, falei com a diretora, ela está disponibilizando para mim todas as prestações de contas, porque o que me preocupa é que no começo do ano, o seu Gilberto apresentou para nós um relatório de dívidas que ficaram com a intervenção. Então eu quero checar esses compromissos assumidos com aquele relatório que o seu Gilberto nos apresentou, o que está dentro dessas prestações de conta, porque a prefeitura no mês de dezembro, ela finalizou todos os repasses na sua totalidade de 2014 com a Irmandade da Santa Casa. E gostaria até aqui de convidar, se algum vereador quisesse ir comigo, ou se todos quiserem, seria importante porque o volume de documentos é grande. Então fica aqui o convite, amanhã eu estarei indo à prefeitura para verificar essas prestação de conta da Santa Casa de 2014. E não poderia deixar de falar da minha alegria de saber que o Edinho Silva, nosso companheiro de partido, ex-prefeito de Araraquara, encerrou seu mandato de deputado estadual agora, esse ano, foi nomeado e tomou posse agora, dia 31, como ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. O Edinho sempre foi uma pessoa que fez um excelente trabalho para a região, inclusive destinando recursos para Descalvado, e eu fiquei muito feliz com a nomeação dele para presidente, para ministro de Comunicação Social, e eu gostaria de pedir à mesa, ao nosso presidente, que manifestasse, através de um ofício, sucesso ao nosso companheiro de partido, o Edinho Silva, como ministro de Comunicação Social da Presidência da República. Pedido deferido. Obrigada, presidente. Eram essas as minhas palavras. Boa noite a todos. Próximo orador, vereador Argel Rischini. Boa noite a todos. Quero falar da minha indicação de hoje, que a prefeitura coloque um ecoponto nos bairros da nossa cidade para fazer os descartes dos lixos. Colocando esse ecopontos que a população depois tem o lugar para descartar, colocar esses lixos aí. Aí dá para cobrar da população que estão fazendo esses descartes nas entradas da cidade, nas avenidas, nos terrenos baldios e nas ruas. Mas para isso, para cobrar da população, teria que ter esse ecoponto aí que funciona em muitas cidades aí, e a gente teria que copiar para ver se melhora a situação da cidade, que inclusive esse fim de semana que não teve catador de lixo aí por problema dessas horas extras aí, dava medo de andar na cidade. Tanto lixo que tinha jogado, descartado nas avenidas, nesses lugares. Gostaria também de falar a respeito do plano diretor, que a vereadora falou. Eu também tenho
prestado atenção, esse plano está aqui na casa para análise, e ele fala sobre o desenvolvimento do município, que todo mundo sabe, sobre o resíduo do solo e os planos de mobilização urbana, como locomoção de deficientes físicos, de cadeirantes, né, e locação da parte de ponto de ônibus, coberturas em ponto de ônibus que nós não temos, informação de comunicação, de indicação de placas, essas coisas que também cabem tudo no plano diretor, que ele só fala, mas não fala o que tem que fazer. Nós temos necessidade de fazer um projeto que o município consiga a verba por esses projetos. Sem esses projetos não consegue verba dessas coisas. Então precisa de fazer esse projeto, principalmente para essas duas coisas. Eu estive conversando com o secretário de obras, seu Pinho, e com o diretor Wilge. Eles dizem que já vão providenciar esses documentos, que esse projeto, além do plano diretor, tem que ter o projeto, senão não consegue ter verba para essa natureza. Falando a respeito de hora extra, o Guto já falou tudo que tinha que falar aqui, eu concordo com ele, porque os funcionários fizeram essas horas extras até contando para comprar seu bacalhau de Semana Santa, comprar o ovo de Páscoa para as crianças, e teve um corte aí meio de repente, aí, sem saber, e não tiraram. Agora estão falando que o que eles fizeram de hora extra, eles vão receber. Mas teria que receber agora, que estão precisando. Agora vamos saber quando que eles vão receber essas horas extras. Eu acho que está na hora do Henrique dar um choque de gestão. Eles sabem o que é choque de gestão. E trocar umas peças que não está funcionando. Já faz 1 ano e pouco que ele está lutando e não consegue, só patinando e não sai do lugar. Isso falta de ter um choque de gestão nessa área. É só trocar umas peças aí que funciona bem. Eu tive reclamação do DP, por exemplo. Ele descontou eles pagaram uma funcionária a mais no começo do ano, de um 13º. E depois descontaram na folha uma vez só. Deu um alerite negativo, retornaram esse dinheiro na conta da munícipe. Agora, esse mês descontaram de novo. É um valor de R$380. Ela foi saber com o DP, com a diretora do DP lá, que acho que é a Maísa, por que não avisou ela de fazer? Ela disse que esse valor é irrisório, por isso que ela não comunicou a funcionário. Para ela, que é uma doutora, ganha as suas coisas, tudo bem, mas para um funcionário é muito dinheiro. Então eu acho que tem que dar aquele DP vem fazendo coisas erradas e tem que tomar uma providência também lá. Já desde o começo do ano vem parte de imposto de renda, foi 3 vezes corrigido, foi feito essas lambanças de coisa, agora vem essas horas extras em cima, apesar que foi ordem de um decreto do prefeito. Então eu acho que ele tem que dar um choque de gestão e pegar a caneta na mão e dizer assim, ó, agora quem vai mandar sou eu, que até agora não deu certo. E ver se consegue ele, pelo menos, sei lá, tirar um pouco dessas culpas dele aí. Porque a coisa está feia. Se ele não tomar providência, que nem então já falaram aqui sobre o Tribunal de Contas. Apontou desde dezembro que a folha está estourada. Até agora não tomou nenhuma decisão. Ele vai ter que cortar na própria carne, que nem foi falado, ou senão ele vai ter que resolver isso aí sozinho. Isso acaba dando intervenção do Estado no município. Se essa conta fechar, igual estão falando, com 59, eu não sei o que ele vai fazer. E até agora nenhuma providência foi tomada. Então está na hora de dar um choque de gestão. É só isso aí, boa noite. Próximo orador, vereador José Dias. Próximo orador, vereador pastor Adilson Gonçalves. Boa noite a todos, a todas, imprensa, internautas, vereadores, secretário, presidente. Mais uma noite eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele está me dando de estar trazendo aqui algumas das minhas indicações. A primeira indicação é a respeito da carreta do câncer. É uma carreta onde é disponibilizada aos municípios e onde eu fiz essa indicação para que, juntamente com a Secretaria de Saúde do nosso município, pudesse estar entrando em contato lá com o Hospital do Câncer de Barretos, para estar enviando essa carreta até o nosso município,
fazendo assim os exames gratuitamente para todas as famílias escalvadenses. A segunda indicação, eu fiz o ano passado, e não custa nada reforçar esse ano novamente. É a campanha contra as drogas. Seja uma campanha de conscientização, principalmente nas escolas. Haja vista que as drogas, infelizmente, têm ceifado os nossos jovens, têm causado grandes tragédias entre as famílias, e sabemos que o número de dependentes químicos no nosso município é muito grande. E, infelizmente, nem todas as clínicas de reabilitação estão interessadas em recuperar o ser humano. Os senhores são conhecedores disso, e eu faço aqui, mais uma vez, essa indicação à Secretaria de Educação do nosso município, que faça campanha de prevenção contra as drogas nas escolas. Não vai acabar o problema, mas pode sim, através das crianças, fazer um trabalho de base forte, aonde possa estar passando filmes, documentários, possa estar passando algumas entrevistas, para que possa sim, então, estar chamando a atenção, principalmente dos pré-adolescentes, das crianças, que infelizmente, eu trabalho com dependente químico faz 7 anos. E se você for fazer um levantamento hoje, de 4 anos para cá, a maioria deles, hoje, conheceram o crack e a maconha na porta de uma escola. Quando não, isso acontece também do lado de dentro dos muros. Infelizmente, a escola, que era para ser um lugar seguro, um lugar onde se devia ter segurança, tranquilidade, hoje está sendo motivo de grandes preocupações para os pais. A terceira e última indicação eu trago aqui a respeito da campanha contra a pedofilia, também nas escolas. Quantas crianças têm sido abusadas sexualmente e não conta para os pais porque são, às vezes, qual que é a palavra certa, não é intimidadas, são coagidas a falar, obrigado querido, são coagidas ou pressionadas a não falar, ou contar para A, ou para B, para pai ou para mãe. Infelizmente, segundo a pesquisa, os maiores casos de pedofilia estão entre a família. Então eu faço aqui também essa indicação, pedindo para que a Secretaria de Educação forneça cartilha, forneça filme, slide, não sei, campanha conscientizando as crianças, da forma que começa, da forma que acontece, e assim que estiver algum vestígio, que possa estar informando seus pais, ou os responsáveis, até mesmo os próprios professores da escola, imediatamente. Eu assisti uma reportagem há um mês atrás, e infelizmente a neta ficou grávida do próprio avô, e isso é muito triste. Quantas crianças não têm sido abusadas sexualmente e nós não sabemos? Às vezes na nossa própria família pode ter alguma criança, mas o medo de falar, às vezes da forma que foi colocada diante dela, ela tem medo de falar aquilo que aconteceu. Diante dessas campanhas, eu creio que nós vamos poder evitar muitas desgraças nas vidas desses jovens, tanto na área das drogas, como na área da pedofilia. Essas eram as minhas indicações. Eu quero aqui agradecer ao Mário Zambelli, que nesta tarde me informou a respeito de uma campanha, de uma indicação que eu fiz semana passada, pedindo ao Poder Executivo que fornecesse gratuitamente repelente aos bairros mais com índices de dengue. E segundo ele, a Secretaria de Saúde hoje não tem dotação para fazer esse investimento, mas o prefeito vai buscar outros recursos para que possa estar fazendo com que seja doado às famílias e aos bairros com índice de dengue maior esse repelente gratuitamente. Não vai acabar com a dengue, mas pode evitar casos futuros. Então eu quero agradecer aqui o Mário Zambelli,
que gentilmente me deu essa resposta. E eu quero agradecer também ao Adnan, que me recebeu muito bem ali no Ginásio Esportes, aonde nós estamos esperando, nesse mês ainda, estar realizando ali um grande evento. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que você vai ter uma semana de vitória. Amém. Presidente, não há mais oradores inscritos. Terminando o grande expediente, passaremos agora à ordem do dia. Nesse sentido, peço à primeira secretária, Ana Paula Peripato, que faça a leitura das proposituras em votação. Senhor presidente, for inserido na ordem do dia, processo do Poder Executivo, uma proposta de emenda à Lei Orgânica número 1/2015. Insere parágrafo único e incisos ao artigo 111 da Lei Orgânica do Município de Descalvado, que dispõe sobre o afastamento de servidor para exercer mandato eletivo sindical. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, Luiz Carlos Vick Francisco, em 23 de fevereiro. Sob o aspecto da Comissão de Justiça e Redação, não vejo óbice a tramitação do presente projeto de lei. Digo, proposta de emenda à Lei Orgânica 1/2015, 30 de março de 2015, vereador Luiz Carlos Vick Francisco, de acordo Edivaldo Benedito Guilherme. Comissão de Obras e Serviço Público, do vereador Anderson Aparecido Exposito, sou favorável ao presente projeto de lei em 30 de março de 2015. De acordo, 30 de março de 2015, vereador Argeu Donizete Rischini. Comissão de Orçamento e Finanças, vereador Adilson Gonçalves, sou de parecer favorável ao presente projeto de lei número 1/2015, 6 de abril de 2015, vereador Adilson Gonçalves, de acordo, Luiz Carlos Vick Francisco. Senhor presidente, há necessidade de abrir prazo para inscrição de oradores. 30 segundos para quem queira se inscrever no projeto. Deixa ele. Pode chamar. Primeiro orador inscrito a favor, vereador Vick Francisco. Senhores vereadores, esse projeto veio do Executivo, veio do senhor prefeito, pedindo que nós votemos uma lei onde ele autoriza o presidente do sindicato do funcionalismo se ausentar, se afastar de suas atividades para cuidar do sindicato, para cuidar do funcionalismo. Em reunião, houve alguma polêmica, porque ao mesmo tempo que a gente acha que o sindicato tem que atuar em favor do funcionalismo, nós também achamos que esse funcionário vai ganhar do município e não vai trabalhar. Não vai trabalhar para o município. Essa é a polêmica. Mas nós, pelo menos, resolvemos votar a favor, por quê? O dirigente sindical, sempre, ele trabalha no sindicato afastado. Qualquer dirigente sindical, seja dos bancários, dos comerciários, o presidente do sindicato, ele é um funcionário e fica afastado das atividades para trabalhar em prol do funcionalismo. Essa é a regra. Esse aqui
pode seguir a mesma regra, não é problema. Só que esse presidente aqui vai ser cobrado, e vai ser muito cobrado, principalmente nessa situação que, como o Guto bem disse, e mais vereadores, o funcionalismo trabalhou e não recebeu. Aí é meter a mão no bolso do funcionalismo, porque ele trabalhou, assumiu o compromisso, foi na loja, fez compra, foi no mercado e chegou no final do mês, não recebeu. Esse tipo de patrão é o pior patrão que existe. Acho que não tem patrão pior do que fazer o cara trabalhar, ficar longe da família, fazer ele trabalhar fora de horário e depois no final do mês não receber. Muito bem, então eu penso que nós poderemos votar a favor. Só que eu penso também, se vocês concordarem, se os vereadores concordarem, nós podemos marcar uma audiência pública para que venha aqui a esta casa todo o funcionalismo e mais o presidente do sindicato. Nós estamos dando carta branca para essa pessoa aqui, não sei quem é, mas ele vai trabalhar para o funcionalismo e vai ser cobrado aqui na frente da gente. Ele vai ter que trabalhar. Alguém pode dizer, mas se ele está recebendo essa benesse, essa graça do prefeito, talvez ele não vai ter tanto empenho em favor do funcionário. Porque se o prefeito está querendo afastar ele, já é uma gracinha que o prefeito faz com ele. Pois não. Mas o pior é quando o presidente continua trabalhando. Porque aí o prefeito começa a dar cargo bom para ele, para justamente não trabalhar a favor do funcionário. Então é melhor que ele se desloque do serviço. Obrigado, senhor vereador. Não seria interessante a gente marcar essa reunião, então, antes de prorrogar a votação desse projeto para a próxima semana? Tem o segundo turno, não vota? Então tá bom. Obrigado, era só isso. Isso, tá. Então, nós podemos convocar, talvez não marque, então, para votação na semana que vem, né? Nós fazemos, então, uma convocação para essa audiência pública, mas principalmente o presidente, deixando bem claro a regalia que ele vai ter. Ele vai ganhar para não trabalhar para a prefeitura, mas vai trabalhar para o funcionalismo. Vai ter que fiscalizar. E nós vamos fiscalizar o presidente do sindicato. Eu acho que dessa forma seria uma forma da gente tentar minimizar esse prejuízo para o funcionalismo. Por isso eu acho que a gente pode votar favorável a esse projeto, e é o meu voto que vai ser favorável. Guto. Próximo orador inscrito a favor, Guto Cavalcante. Eu quero reiterar o que o vereador Vick colocou e esclarecer o que o vereador Exposito disse. Esse projeto, por se tratar de proposta à lei orgânica, ele precisa de votação em 2 turnos. Então, vereador Vick, nós sugerimos que antes da votação do segundo turno, essa audiência seja feita. Tá? Porque, vejam bem, a gente pode até conversar melhor em relação ao voto. Mais uma vez, deixar claro aqui que nós não estamos votando na pessoa, e sim no cargo que ela ocupa, neste caso, como presidente do sindicato. Um sindicato atuante, eu não conheço quem é, não sei o trabalho que ele faz, não estou aqui julgando os méritos da pessoa, mas estou falando do sindicato. Os funcionários que me procuraram, como procuraram grande parte dos vereadores, me disseram que o sindicato poderia ser atuante nessa questão das horas extras, né? Então, assim, o que a gente espera, como o Vick disse, que haja, então, uma efetiva participação junto à classe dos funcionários públicos municipais. Então, a sua ideia é brilhante, vereador Vick, porque nós trazemos os funcionários aqui, apresentamos quem é o atual presidente e cobramos dele, em audiência na frente de todos, a sua participação e aquilo que ele vai poder ajudar os nossos funcionários. Porque a prefeitura vai pagar esse funcionário, ele vai se licenciar do cargo que ele é efetivo na prefeitura, vai continuar recebendo seus rendimentos, para quê? Para defender o funcionalismo. Então a gente precisa realmente disso, que defenda, mas que esteja do lado do funcionário. Então eu sugiro ao presidente que essa audiência seja marcada então antes do segundo turno, que é daqui 15 dias. Que a gente possa fazer essa discussão amplamente,
com todos os funcionários, mostrando quais as funções do sindicato, o que o sindicato pode fazer, até onde ele pode chegar, para que a classe possa se sentir representada. Eu falava ainda há pouco a questão dos professores, já há muito tempo trago a bandeira das monitoras de creche, eu acho que o sindicato atuando nessa área, a gente consegue ter alguns resultados mais produtivos. Pois não, doutor? Obrigado pela parte. Eu vejo com muito bons olhos essa lei, e principalmente nesse caso, porque o que nós temos que lembrar, como o Vic disse aqui, que a princípio, esse que está aí hoje, tá, é uma pessoa que não foi eleito com essa finalidade, mas daqui para frente os novos, aqueles que virão, serão eleitos pelo funcionalismo. E sem dúvida alguma o funcionalismo vai escolher aquele que melhor represente. Não há dúvida nenhuma quanto a isso. Então, acho a lei muito interessante, acho que estava faltando, que eu mesmo, como funcionário público, nunca vi uma grande representatividade do sindicato dos funcionários públicos. Nunca vi grandes coisas aí, não denegrindo a imagem de ninguém, muito pelo contrário. Mas não tinham força porque não tinham apoio de todos. Agora, a partir do momento que os funcionários souberem que esse está lá para defender, o que não vai estar trabalhando, etc., eles vão escolher as melhores pessoas possíveis para estar ali representando. Com certeza. Obrigado pela participação do senhor no debate, e meu voto é favorável por esse motivo. Senhor presidente, não há mais oradores inscritos. Antes de votarmos essa proposta, esclareço a todos que toda emenda à lei orgânica é votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias. É necessário o voto de 2/3 dos vereadores da Câmara para a proposta ser aprovada. Agora, não havendo mais oradores inscritos, coloco em votação em primeiro turno a proposta de emenda à lei orgânica de número 01/2015, de autoria do Poder Executivo. Os vereadores favoráveis à proposta permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Proposta aprovada em primeiro turno. Assim, esta proposta será votada em segundo turno na 10ª sessão ordinária. Projeto de Lei 25/2015 dispõe sobre a... Coloco em votação a proposta da lei orgânica. Em primeiro turno, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, que se manifestem. Inserido também na pauta o projeto de lei 25/2015 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária no valor de R$ 106.028,52 para aquisição de equipamento e material de natureza permanente para a Secretaria de Educação e Cultura, que especifica: parecer da Comissão de Justiça e Redação, avoco meu próprio parecer, 6 de abril de 2015, vereador Guto Cavalcante. Sobre o aspecto de justiça e redação, não vejo óbice para a tramitação do projeto de lei 25/2015, é o parecer. 6 de abril de 2015, Guto Cavalcante. De acordo, vereador Luiz Carlos Vick Francisco. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, 6 de abril de 2015, vereador Adilson Gonçalves. Sou de parecer favorável ao presente projeto de lei número 25/2015, 6 de abril de 2015, de acordo, Guto Cavalcante, 6 de abril de 2015. Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, 6 de abril de 2015, sobre a análise da Comissão de Justiça e Redação, digo, Orçamento e Finanças, não vejo óbice a tramitação deste projeto de lei 25/2015, 6 de abril de 2015, vereador Vick Francisco, de acordo, vereador Argeu Donizete Risquini. Senhor presidente, há necessidade de prazos para inscrição.
30 segundos para quem queira se inscrever ao projeto. Quem que é esse? Esse é o Guto. Não é você aqui? É o Vic aqui. O Vic é esse aqui, né? É E o aqui? primeiro. Agora, o Guto, você conhece mais esse aqui. Tá vendo? Você é o Vic, esse aqui. O primeiro é o Vic. É o Vic e você e ele. Não, aqui tem mais uma assinatura. É, o Vic escreve. E ele coloca Vic e coloca. Primeiro orador inscrito a favor, vereador Vicky. Escreve para identificar. Senhores vereadores, esse é o projeto que me referi na minha fala. Agora a educação descobriu R$106 mil sobrando lá no caixa. Então, a gente fala sempre, quando se fala que não há dinheiro, isso é mentira. Porque toda hora se descobre dinheiro. Como o Guto disse, além desse, tem mais 1.400.000 parado, 800 mil para pagar a Vigor. Quer dizer, tanta creche precisando de reforma, escola precisando de reforma, vai investir lá na Vigor, né? Então nós temos aqui R$106 mil que a Secretaria de Educação vai destinar para comprar equipamentos. Não explica aqui qual é o equipamento. Poderia ter usado esse dinheiro aqui para pagar o cartão alimentação, né? Em vez de tirar do Fundeb, que é dinheiro do professor. Esse sim poderia ser usado para cartão alimentação. Então a gente vê que, me parece que as ações da prefeitura, as ações dos dirigentes, são no sentido de não prestigiar o profissional. É para criar um ânimo negativo entre o funcionalismo. Porque essas medidas aqui não trazem nenhum alento, nenhum clima positivo entre o funcionalismo. E daí quem sofre é o resto da população. Porque nós que recebemos os serviços do funcionalismo. Então, a coisa vai mal, mas é lógico que vai mal. É só saber agradar. Não é só saber, não agradar ilicitamente, ilegalmente, agradar dentro da lei. Aqui é um dinheiro que poderia ser destinado para o cartão de alimentação, se fosse o caso, mas não. Tirou do Fundeb, do fundão, que era dinheiro do professor, e agora está usando para comprar equipamento que nem se sabe qual equipamento é. Nós vamos votar favorável, lógico. É dinheiro que vai ser gasto na educação. Mas é muito dinheiro sendo utilizado para finalidades que a gente fica sempre desconfiado se há um objetivo correto ou não nesse uso. Próximo orador, vereadora Ana Paula. Só para deixar claro, aqui nesse projeto, o recurso de R$106 mil está aqui na página 11, é um extrato de execução do Plano de Ações Articuladas, PAR. Esse é um plano do governo federal, dentro do Ministério da Educação, onde o município faz através da internet a identificação e delimitações das ações que elas precisam
do financiamento. Então, eu quero aqui dizer que, pelo que está aqui no projeto, esse dinheiro, ele não pode ser utilizado de outra forma, a não ser na compra dos equipamentos. Porque é um plano de ação que foi feito diretamente no governo federal. O recurso foi liberado numa conta específica do Banco do Brasil, através do Ministério, junto com a FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e consta aqui na página 11 todos os equipamentos que serão adquiridos, dentre eles, casinha de boneca, túnel lúdico, conjunto para aluno tamanhos, cadeira para crianças de 5 a 6 anos, conjunto coletivo, armário roupeiro, conjunto de colchonete para repouso, seria para o pró-infância, quadro mural de feltro, quadros brancos e dentre outros. São vários equipamentos, tem até cafeteira elétrica, forno micro-ondas, bebedouro elétrico para as creches, batedeira, televisão, esterilizador de mamadeira, liquidificador semi-industrial, processador de alimento, máquina de lavar louça industrial. Então, essa é uma verba específica para aquisição desses equipamentos. Não dá para se usar de outra forma. Se o secretário, o prefeito, o ordenador da despesa usar isso aqui de uma outra forma, ele vai cometer improbidade administrativa. Então, eu só quero defender essa situação porque é um recurso do governo federal, que o município solicita diretamente de acordo com a necessidade do município. Por isso, sou de parecer favorável, porque se não cumprir, tem que se devolver o dinheiro. Eram essas minhas palavras. Próximo vereador inscrito, Guto Cavalcante. Eu também sou favorável ao projeto, mas eu queria trazer novamente à tona uma discussão que um projeto, acho que de 2 semanas atrás, eu coloquei. Meu parecer é favorável nas comissões de Justiça e Redação, que eu sou presidente, e da de Educação e Cultura, a qual eu faço parte. Eu sugiro à Comissão de Orçamento e Finanças que peça ao Executivo uma explicação se ele já mexeu naqueles 5% do orçamento que ele pode mexer, por lei, sem autorização legislativa. Tem me estranhado muito nós estarmos no começo de abril e os projetos para mudança de dotação já estarem dependendo de aprovação dos vereadores. Das duas, uma. Ou já mexeram 5% sem a gente saber, ou estão reservando esses 5% para mexer ao longo do ano em projetos polêmicos que eles não querem o nosso aval. Assim como aconteceu no ano passado, aquela questão do lixão, onde eles pretendiam tirar dinheiro do turismo para passar para o meio ambiente, a casa votou contra, e mesmo assim o prefeito baixou um decreto para que ele pudesse utilizar aquela dotação, que segundo o secretário e os líderes do prefeito, não é dinheiro, é só dotação. Né? Aqui também se trata de dotação, muito bem explicado pela vereadora Paula, aonde vai ser aplicado, tá certo? Talvez também a gente entenda aqui a questão de excesso de arrecadação, né? Porque está vindo aí pelo Ministério da Educação. Mas o prefeito pode e deve, aliás, mexer nos 5% que lhe é de direito da peça orçamentária. Então, levanto a lebre aí para a Comissão de Orçamento, o vereador Vick, que é o presidente, para constatar isso daí. Porque senão, ao longo do ano, nós vamos deparar com mudanças de dotações que a gente não é de acordo, e aprovando projetos como esse, nós estamos, meio que indiretamente, autorizando ele gastar os 5% em outra coisa. Né? Então, que fique esse critério, sou a favor, pois não, vereador. Essa necessidade aí. E repito mais uma vez, dinheiro que está aparecendo, que podia ser contemplado em outras áreas. Pois não, Exposito. Eu vou ser contra esse projeto, porque eles não estão usando esse dinheiro na educação. Inclusive, eu acabei de receber a notícia que o munícipe, ele pagou para fazer uma instalação elétrica dentro de uma creche.
Então, eu já tive essa notícia agora, está comprovado, está em papel. Então, nós estamos dando bala para os bandidos. Eles estão gastando dinheiro e a gente não sabe onde vai. Se isso não tivesse acontecido, eu era a favor, mas eu sou contra esse projeto. Agradeço a parte do senhor, peço ao senhor reconsiderar, porque, querendo ou não, essa parte passa pelo nosso critério, justamente para autorizar o gasto. O senhor autorizando o gasto, depois a gente pode cobrá-los o porquê não gastou corretamente. Agora é um absurdo o mesmo munícipe ter que pagar a instalação para dentro de uma unidade do município, né? Assim como há casos de telefone cortado em unidades de saúde, não sei se o senhor sabe. Mas a nossa parte aqui é fazer com que o projeto possa dar encaminhamento e que a gente possa cobrar depois, então, em relação a esses valores. Porque aqui diz justamente equipamento de material permanente, obras e também imóveis pertencentes às creches, né? Centro de Educação Infantil. Então fica aqui o meu voto favorável por esse projeto, né? E peço aí à Comissão de Orçamento e Finanças que verifique essa questão dos 5%. Senhor presidente, não há mais oradores inscritos. Não havendo mais oradores inscritos, coloco em votação o projeto de lei 25/2015, de autoria do Poder Executivo. Os vereadores favoráveis ao projeto permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto aprovado pela maioria dos vereadores. Também inserido na pauta o projeto do Executivo, de número 26/2015, prorroga prazo para cumprimento de obrigação da Associação de Badminton de Descalvado, a BDESC, na forma que especifica. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, 6 de abril de 2015, sou de parecer favorável ao presente projeto de lei 26/2015 do Poder Executivo, opino pela aprovação, 6 de abril de 2015, vereador Guto Cavalcante, de acordo, Vic Francisco. Parecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, em 6 de abril de 2015, vereador Adilson Gonçalves, sou de parecer favorável ao presente projeto de lei número 26/2015, 6 de abril, vereador Adilson Gonçalves, de acordo, Guto Cavalcante, 6 de abril de 2015. Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, sobre a análise da Comissão de Orçamentos e Finanças, não vejo óbice ao trâmite deste projeto de lei 26/2015, 6 de abril de 2015, vereador Luiz Carlos Vic Francisco. Acompanho o parecer do relator, 6 de abril de 2015, vereador Ergel Donizete Rischini. Senhor presidente, há necessidade de abrir prazo para inscrição. 30 segundos para quem queira se inscrever ao projeto. Não há oradores inscritos. Não havendo oradores inscritos, coloco em votação o projeto de lei 26/2015, de autoria do Poder Executivo. Os vereadores favoráveis ao projeto permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade. Senhor presidente, não há mais projetos na ordem do dia. Senhores vereadores, não há mais propositura para ser deliberada na ordem do dia. Assim declaro encerrada a 10ª sessão ordinária de 2015. Comunico a todos que a 11ª sessão ordinária será realizada na próxima segunda-feira, dia 13 de abril de 2015, com início às 20 horas. Obrigado, tenha todos uma excelente noite.